Salve, meus caros! Meu nome é Fred, sou seu professor de filosofia e juntos faremos uma viagem genealógica pela história do pensamento ocidental, onde começaremos, evidentemente, pelo surgimento da filosofia, em que circunstâncias e condições a filosofia surge no cenário ocidental. Veremos, posteriormente, aula após aula, encontro após encontro, o pensamento referente a cada um de seus autores, respeitando a cronologia do surgimento de seu pensamento, de suas elucubrações, e assim traçar uma história do pensamento ocidental, uma história da filosofia no Ocidente. Muito bem, começando evidentemente com a filosofia antiga, seguida pela filosofia medieval, moderna e contemporânea, até o término de nossos encontros. Muito bem? Pois bem, a filosofia, como é sabido, surge, antes de mais nada, na Grécia, por volta do século VI a.C. Por quê? Por que a filosofia surge? De onde vem o pensamento filosófico? Essa tentativa racional de colocar ordem e entender como se dão as coisas no universo. É preciso, para entender o surgimento da filosofia, compreender que no universo nada surge a partir do nada. Relação de causa e efeito. Se algo existe, é porque uma causa anterior gerou esse efeito. Se a filosofia surge no século VI a.C., na Grécia, em Atenas, é porque algo anterior à filosofia tem que ter gerado esse movimento de surgimento da filosofia. E aquilo que deu nascimento à filosofia, a saudosa mãe da filosofia, é o que chamamos de mito. O pensamento mítico é um pensamento que temos até hoje e é a primeira forma de interpretarmos o mundo ao nosso redor de que se tem notícia. Desde que o ser humano se entende como Homo sapiens sapiens e se propõe a divagar sobre o porquê de estarmos aqui, de onde viemos e para onde vamos, o pensamento mítico sempre foi a primeira das explicações, segundo a antropologia. Ou seja, o mito, durante milênios, foi a única ferramenta de que dispunhamos para buscar respostas existenciais acerca de nós mesmos e do universo que nos cerca. E o que é o mito? O mito nada mais é do que uma narrativa divinizada da natureza. Uma narrativa, uma história, que visa trazer um conceito, uma ideia, na qual um ou mais deuses são geradores de tudo. Eis a natureza do mito. Sempre que você estiver diante de um discurso que narra como uma ou mais divindades são responsáveis pela existência do todo, você sabe que está diante de um mito. Então, o Egito teve sua mitologia, a Mesopotâmia, a Grécia, Roma, todas as civilizações de lá até hoje possuem o seu conjunto de mitos. Hoje, no Ocidente, o mito reinante é o cristianismo. Você poderia aqui se ofender e dizer, como ele ousa dizer que minha fé é um mito? E aqui se referindo a mito como se fosse uma espécie de analogia à mentira. Nada mais longe da verdade, gente. Tudo bem, hoje em dia convencionou-se tratar a palavra mito como se fosse um antagonismo à verdade. Você sabe, você liga o Discovery Channel, o National Geographic, e ali está passando Mythbusters, os caçadores de mito, onde uma dupla de cientistas usa método científico para tentar provar se tal acontecimento é verdade ou mito. Como se mito aqui estivesse em contraposição à verdade. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Mito não tem nenhuma relação com o conceito de verdade ou de mentira, também não tem nenhuma relação com nenhum posto ocupado por alguém no mais alto cargo executivo do nosso país. Mito se refere a uma história que fala como um ou mais deuses fizeram tudo. Ponto. Se isso é verdade ou mentira, não sabemos. Nenhum de nós estava lá. É uma questão de crença, não de conhecimento. Então, o mito aqui se refere a uma narrativa.
Sempre que uma narrativa descreve deuses como forças criadoras, você está diante de um mito, seja isso verdade ou não, seja isso um acontecimento factível ou não. Tudo bem? Então, ao testemunharmos a vida de Maomé, ao testemunharmos as pregações de Jesus, ou então o shintoísmo ou o próprio budismo, estamos diante de mitos. Mitos que narram a criação do universo como resultado da força de vontade, da força criadora de uma divindade. Fechou? Muito bem. O mito, ele busca trazer verdades existenciais. E o caminho para que a gente chegue nessas verdades é o dogma. O dogma é aquilo da qual o mito se vale para transmitir conceitos, valores, ideias. O que é um dogma? Uma crença inquestionável. O mito é composto por dogmas, por crenças inquestionáveis. Se você vai à missa e seu padre ou pastor anuncia a você que Deus é amor, isso é um dogma. Não está aberto a questionamento. Não cabe a você levantar a mão na missa e perguntar por quê. E a resposta é porque sim, porque está escrito. Está escrito aonde? Na Bíblia? E quem diz que o que está escrito na Bíblia é verdade? Está escrito na Bíblia que o que está na Bíblia é verdade. Acabou. Não há espaço para questionamento. Não há espaço para debate. Aceite o dogma tal qual ele lhe é apresentado, ou então você não é da galera, você não está na panelinha, simples assim. Compra o pacote, ou então não faz parte do nosso conjunto de dogmas. Você não pertence às nossas crenças, nosso conjunto de crenças dogmáticas. Ficou claro? O mito, portanto, ele, sendo a única ferramenta de que dispunhamos para entender o universo, ele era a ferramenta definitiva para darmos significado à vida. Por que chove? Ah, porque a Afrodite está chorando porque minha esposa me largou ontem. Pronto, essa é a resposta. Os deuses como explicação para tudo. Por que o trovão? Zeus está jogando boliche. Tanto faz. A resposta está dada, ela é postulada, não cabe a você questioná-la, apenas compreendê-la e aceitá-la. A filosofia surge na Grécia no século VI a.C., quando precisamente alguns seres humanos começaram, diante do mito, a questionar o inquestionável, a questionar o dogma. A perguntar, será, meu? Será que chove porque é a Afrodite chorando? Pode ser. Não sei. Essa é a postura do filósofo. Não sei. Humildade perante o conhecimento e reconhecimento da própria falibilidade e da própria ignorância. Eu não sei. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Pode ser que minha esposa ter abandonado o meu lar ontem tenha feito uma deusa chorar. Pode ser. Eu não sei, eu não conheço os deuses. Nem tenho pretensão de conhecê-los. Mas, e se não for? E se? Haveria talvez um dia, quem sabe, com sorte, a possibilidade de uma outra explicação substituir essa? E se ao invés de eu usar o dogma, crenças inquestionáveis, como ferramenta, para compreensão do mito, de verdades trazidas pelo mito? E se eu buscasse essas verdades usando algo que não fosse o dogma? E se eu buscasse essas verdades buscando algo que não fosse a fé? E se eu me valesse de uma outra ferramenta cognitiva que tenho, além da fé, para atribuir significado à existência? E se eu usasse logos? Logos, do grego, palavra da qual deriva o nosso em português lógica. Logos significa razão, também significa discurso, palavra, mas no sentido de que todo discurso, toda enunciação de uma sentença, ela segue uma lógica, uma racionalidade. Então, logos significa razão. A filosofia, ela surge no século VI a.C., na Grécia, em Atenas, com os primeiros pensadores que não vão se valer da fé dogmática, mas sim do logos, da razão, para buscar dar significado ao mundo em que vivemos. Usar a razão para conhecer a physis. Physis, natureza.
Essas palavrinhas elencadas aqui em grego são muito importantes porque vestibulares adoram jogar os termos originais em grego, muitas vezes sem tradução. Então, é legal você se familiarizar, não decore, mas se familiarize com esses conceitos, que muitas vezes pode ser a diferença entre uma confusão a mais ou a menos na hora de interpretar um enunciado. Usar a razão para conhecer a physis. Physis em grego significa natureza. Conhecer a natureza. Physis, né? Por isso vocês têm aula de física. O que vocês aprendem em física? As leis que regem o mundo natural, a natureza. Então, usar logos para conhecer a physis, usar a razão para conhecer o mundo natural. E conhecer o mundo natural para quê? Para compreender como ela está ordenada, para compreender o cosmos. Cosmos é uma palavra que hoje em dia, graças a Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, a gente associa ao universo, cosmos. Quase, mas não é bem isso. Cosmos significa ordem, organização. Cosmos é uma palavra grega que se refere ao modo como o universo está ordenado. Tudo no universo tem uma razão de ser, esse era o pensamento grego. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um porquê, tudo tem um lugar de justo encaixe no todo. Cosmos é a compreensão dessas leis, dessas regras, dessas normas que norteiam o mundo natural. Então a ideia é essa: usar a razão para conhecer a natureza e entender o modo como ela está ordenada. E por quê? Por que se dá tanto esforço? Por que esses gregos antigos dedicavam a vida inteira, toda a existência, abnegadamente, a compreender a estrutura do universo? Porque se eu conseguir entender como o universo está ordenado, eu consigo entender qual é o meu lugar na ordem universal. E assim consigo entender o que devo fazer para viver da melhor maneira possível. Parecido com você, que fica pensando aí, o que será que vou fazer na faculdade? Medicina? Direito? Filosofia? Não faça isso. Muito embora a relação candidato-vaga valha a pena. Do mesmo jeito que você arquiteta o seu pensamento para perceber qual é o meu lugar de encaixe no todo, que papel devo cumprir nesse ambiente socioestruturado em que estou inserido, um grego, ao entender a ordem universal, o cosmos, o modo como Zeus ordenou o universo, permitiria a ele entender qual o lugar de justo encaixe dele nesse cosmos, nessa ordem. Entender, portanto, que papel ele tem que desempenhar no mundo. Mas o santo graal dos primeiros filósofos, mais ainda do que usar a razão para conhecer a natureza e entender a sua organização, a sua estrutura, é a busca pela descoberta da arqué. Arqué. Palavra que você deve estar familiarizado. Arqué significa origem, princípio. Por isso, arqueologos, arqueologia, estudo racional da origem das coisas. Para os filósofos pré-socráticos, descobrir de onde veio tudo era o santo graal do pensamento racional. Por quê? Porque a filosofia surge com a pretensão de ser uma alternativa ao mito. O mito pode estar certo. Os deuses podem ter criado tudo. Ninguém está discutindo isso. Mas, e se houver uma alternativa? Então, humildemente, a filosofia ela surge se propondo como uma alternativa ao mito. Uma outra possibilidade de explicar o mundo, sem ser pela fé, mas sim pela razão. E se a filosofia tem a pretensão de substituir o mito, então ela tem que dar conta dos problemas que o mito dá conta. E todos os mitos, todos, relatam uma origem, uma arqué, um princípio para tudo. A Gênese bíblica, no princípio de tudo, só havia o céu e a terra, né? E Deus criou tudo em 7 dias, 6 dias, descansou no 7º, enfim. Isso apresenta uma arqué do universo, um princípio de onde tudo veio, qual a origem de tudo. Todos os mitos apresentam todos.
Se a filosofia quer ser uma alternativa ao mito, ela tem que dar conta desse problema. Ela tem que dar conta de conseguir resolver de onde veio tudo. Então, os primeiros filósofos, os filósofos conhecidos como pré-socráticos, porque antecedem Sócrates, tema mais para frente, sem spoilers, os filósofos pré-socráticos vão se destacar notoriamente por buscar racionalmente dar explicações para de onde veio tudo, de onde surgiu o nosso universo. Muito bem, o primeiríssimo, isso é indiscutível, o primeiríssimo filósofo de todos surgiu na polis de Mileto, na Grécia, e seu nome era Tales. Tales, o primeiro de todos os filósofos, um gênio, um gigante, um homem milênios à frente de seu tempo. Um homem que de fato percebeu que a fé não é o suficiente para trazer respostas. É preciso observar o mundo natural. É preciso se valer dos 5 sentidos e de uma profunda contemplação e interpretação racional do que seus 5 sentidos captam para que a gente possa de fato alcançar respostas sobre o que é tudo isso e de onde tudo isso veio. Tales ficou conhecidíssimo no mundo antigo por ser um exímio observador da natureza. Passava horas à noite, a céu aberto, observando as estrelas, fazendo anotações com um graveto na areia, fazendo cálculos das trajetórias que observava por anos e anos a fio. Até que um dia notou que muito em breve haveria um eclipse total do Sol. No ano de 585 a.C., Tales foi o primeiro homem a, com seus cálculos, prever com precisão britânica o eclipse solar. Claro que ele anunciou isso para todos os seus conterrâneos. Galera, fica ligeiro, daqui a 3 semanas, 2 dias, ao meio-dia, o sol vai sumir do céu. Os caras, caramba, como é que você sabe? Você tá de brincadeira? Você não costuma ser um brincalhão? Do que você tá falando? Como é que você prevê o futuro assim? Não, vai rolar. Eu tava observando o céu, fiz uns cálculos e descobri, o sol vai sumir do céu. E claro que ele virou motivo de chacota, né? Tá bom, então agora olhar para o céu faz você prever o futuro. Você olha para uma nuvem e sabe, sei lá, quando você vai morrer. Qual a relação que tem as estrelas com o futuro? Do que você tá falando, Tales? E ele, não, tudo bem, então espera. 3 semanas, 2 dias, ao meio-dia, dá uma olhada. E não deu outra. 3 semanas depois, 2 dias, ao meio-dia, o eclipse total do Sol se fez, para espanto de todos aqueles que conversaram com Tales, que foram até ele e falaram, você previu o futuro. Como isso é possível, cara? Você realmente previu o futuro, não pode ter sido chute. Seres humanos não têm capacidade de prever o futuro, só os deuses sabem o que está por vir. E Tales, a gente sabe que você não é Deus. Mas diz aí, você tem uma linha direta com eles, né? Vocês conversam, é isso? Quem foi que te contou? Zeus? Afrodite? E ele, não, eu não falei com os deuses, eu só observei. E isso para os gregos era muito estranho. Como o conhecimento pode advir da observação? Ou ele advém dos deuses, ou não é. E Tales afirmava, não tenho nada com os deuses, não converso com os deuses, não me envolvo com os deuses, eu só observo. Isso só deixou seus conterrâneos ainda mais incrédulos com ele. Os anos se passaram. E Tales dedicou a sua vida agora à observação minuciosa das estações climáticas e suas mudanças. E com base em seus cálculos, Tales percebeu que o cultivo de azeitonas, que o cultivo de oliveiras, importante na economia grega da época, ia dar uma safra recorde. Instigou todos os seus colegas e amigos, invistam todo o seu dinheiro no ramo de oliveiras, porque essa safra vai ser recorde, está aqui pelas minhas observações. E de novo, todo mundo caindo em descrédito com ele. Como assim, as suas observações? Você quer que eu aposte todas as minhas economias no que no que você riscou na areia? Você tá maluco?
De fato, não deu outra. O próprio Tales investiu todo o dinheiro dele, que já era considerável no ramo de oliveiras, e a safra foi espetacular, acima de qualquer expectativa. E com isso, Tales, que já era rico, virou o Tony Stark da Grécia Antiga, e todo mundo de novo explodiu a cabeça e falou: mais uma vez, cara, não é possível, você não erra nunca. Só pode conversar com os deuses, não tem outra alternativa, não tem outra explicação. De onde mais haveria conhecimento do que está por vir? Tales insistia, nada de deuses, só observações, só isso. Instigado pelos seus amigos, que começaram a cutucar e dizer: tá bom, então você é o entendedor de tudo, você é o que saca da parada, você observando as coisas tem respostas existenciais graças à aplicação da sua lógica observativa, então eu duvido, Tales, que você vá até o Egito a pé. Encontre a pirâmide de Quéops, a grande pirâmide, a pirâmide de Gizé, e meça a altura dela. Se você conseguir fazer isso, aí a gente acredita. Você pensa mesmo. Você é o cara que observa as coisas e entende o mundo. Tales, que não tinha nada melhor para fazer, falou: beleza, eu vou. E viajou durante semanas com caravana e tal, até o Egito. Encontrou a pirâmide de Gizé. E aí se deparou com o grande problema. Como é que eu vou medir esta porcaria? Por quê? Não é como se você pudesse escalar a pirâmide com uma trena e medir a altura, né? A pirâmide tem uma superfície inclinada. Então, como eu vou fazer uma medição vertical de uma estrutura inclinada? E ali, na hora, ele desenvolve o seu famosíssimo, até hoje utilizado na construção civil, etc., Teorema de Tales. Ele pega um pedaço de pau, enfia no chão, mede o pedaço de pau, mede a sombra projetada pelo pedaço de pau. Mede a sombra projetada pela pirâmide, deduz a altura da pirâmide. 246,5 metros. Precisão rigorosa, até hoje irrefutável. Voltou para a Grécia, para o convívio com seus amigos e falou: 246,5 metros, calculado, certeza. E o pessoal: vá, até eu, né? Volto para cá dizendo: 311, 422. Falar um número é fácil. Como é que você sabe que essa é a altura? E ele falou: bom, amigo, você sabe qual é a sua altura, né? O cara: claro que eu sei. Então Tales foi lá, pegou um pedaço de pau, pôs no chão, mediu o pedaço de pau, mediu a sombra do pedaço de pau, mediu a sombra do amigo e falou: pronto, 1,68 m. E o cara: pô, caramba, é isso mesmo? E de fato, nenhum deus apareceu. Ninguém veio trazer respostas do além. Foi você, pensando. E dessa forma, Tales demonstra para todos os gregos como o pensamento racional, a aplicação do logos, pode ser edificante para a construção de um conhecimento sólido e factível acerca da existência. Mas todas essas aventuras e desventuras de Tales não constituem o objeto de sua fama. Aquilo que fez de Tales o filósofo mais famoso de todos, afora o fato de ser o primeiro, é a postulação da sua arqué. Qual é a origem de tudo para Tales? E a resposta categórica é a água. A água é a origem de tudo. E você fala: vá, que forçado, a água é a origem de tudo. Sim, ele chega a essa conclusão justamente enquanto caminhava pelo Egito. O Egito é um deserto. E ele entendia que na ausência de umidade a vida era quase inexistente, irrisória. Caminhou semanas pelo deserto até ver uma lagartixa, sei lá, uma aranha, um escorpião. No entanto, quando ele chega ao Egito, propriamente dito, às margens do rio Nilo, aquela água turbulenta, um volume colossal, parece um oceano na sua frente na época de cheia. E ali, diante do Nilo, diante de toda aquela água, ele percebeu que a vida abundava, você tinha de tudo. Pássaros e aves migratórias, infinidade de espécies de peixes, camelo, crocodilo, rã, tudo isso, toda essa vida confluindo para a água, confluindo para o Nilo.
Quanto menos água, menos vida. Quanto mais água, mais vida. A origem da vida é a água, arqué. Mas ele vai além. Ele não diz apenas que a origem da vida é a água. Ele diz que a origem de tudo é a água. Baseado em duas ideias. Primeira, tudo tem umidade. Tudo tem umidade. Tudo. A areia mais escaldante do deserto possui algum grau de umidade. Tudo possui água em sua composição. Mas tem outra coisa. Tudo o que se apresenta no mundo da matéria se apresenta em estado líquido, sólido ou gasoso. E a água é o único dos elementos que consegue se manifestar nos três estados da matéria. Portanto, batido o martelo, a água é a origem de tudo. Você poderia dizer, absurdo, que forçação, né, meu? O cara entrou para a história dizendo que a água é o começo de tudo. Francamente, que argumento fraco. Não importa tanto qual é a origem de tudo aqui, gente. Não é isso que mais importa. E notem, agora eu estou falando em termos de vestibular. O que os vestibulares gostam de pegar quando falam em Tales. E Tales foi o primeiro na história do Ocidente. Até o atrevimento, a ousadia, o pioneirismo de afirmar que a origem do mundo não está nos deuses. A origem da natureza não é sobrenatural, metafísica. A origem da natureza está na própria natureza. A natureza é capaz de gerar a si mesma, matéria gerando matéria. Pela primeira vez na história das civilizações humanas, uma explicação não teve que apelar, recorrer à existência do sobrenatural para explicar o natural. A natureza se bastava como explicação dela mesma. Eis o que marca o surgimento do pensamento racional. Notem, não se trata da ideia de que Tales era um ateu, porque não era. É dele a frase, todas as coisas estão cheias de deuses. Ele reconhecia e acreditava na existência dos deuses, mas entendia que a natureza pode ser uma força autogeradora, capaz de constituir e compor-se a si mesma. Curiosamente, Tales morreu de um jeito esquisito, como é comum entre os filósofos gregos. Ele foi assistir às Olimpíadas em Atenas e calor do verão grego, aquele sol batendo na moleira, ele, um septagenário, passou mal e desmaiou. Todos acudiram e chamaram o que se fazia de médico na época e constataram, ele está morto. Ele caiu duro, morto. E todo mundo espantado, ele estava bem agora, estava gritando, vai Corinthians e tal. E de repente morreu. Qual é a causa da morte? Desidratação. O homem entrou para a história dizendo que sem água não há vida e morreu de sede. Existe uma lição nisso, meus caros. Fiquem bem e até nosso próximo encontro. Salve, meus caros. Vamos dar continuidade às nossas elucubrações filosóficas, falando do próximo autor pré-socrático do nosso curso, o cavaleiro Heráclito. Heráclito, também conhecido como o filósofo do fogo, vai discordar de Tales. Heráclito vai dizer: existe um problema em você postular, Tales, que a água é a origem de tudo. Porque isso não resolve o problema. A pergunta continua. Se a água é a origem de toda a natureza, e a água é um elemento natural, então a água precisa de uma origem. Da onde veio a água? Da onde veio a água eterna? A água sempre existiu. A conta não fecha. Então Heráclito vai propor uma reflexão diferente. Heráclito de Éfeso vai propor que a origem de tudo é o fogo. Tá, eu tô vendo você ranger os dentes aí. Peraí, calma. Quando Heráclito diz que a origem de tudo é o fogo, imediatamente você pensa, cacete, mas qual que é a origem do fogo então, Deus do céu? Quando Heráclito afirma que o fogo é a origem de tudo, ele não está se referindo ao elemento fogo. Fogueira, chama, não é isso, não é isso.
nem tampouco que o Sol é a origem da Terra. Nada disso. Ou que uma grande explosão, que hoje chamamos de Big Bang, tenha sido a origem de tudo. Não é o que ele quer dizer. Não é. O fogo aqui é uma metáfora, uma alegoria. Um termo que ele usa para transmitir uma ideia. O fogo, para Heráclito, representa a mudança, a transformação. E essa é a arqué que ele propõe. A origem do universo e sua essência, e sua alma, e sua condição natural primeira é a transformação, o constante fluxo, o deixar de ser. O fogo representa a transformação porque o fogo transforma tudo o que passa por ele. Qualquer coisa que você jogue no fogo sai diferente do que estava quando entrou. Qualquer coisa, só depende da intensidade do fogo. E mais, não é só que o fogo transforma a tudo em que entra em contato, como também, e ao mesmo tempo, o fogo transforma a si mesmo o tempo inteiro. De todos os 4 elementos, o fogo é o único que não consegue permanecer estático, parado. O ar, dentro de uma sala hermeticamente fechada, fica parado. Água, dentro de um recipiente, preenche o seu formato e fica ali parado. Terra, se eu jogar uma pá de terra aqui no chão ou colocar uma rocha aqui no chão, ela não sai rolando, ela fica parada. E quanto ao fogo, ele não para quieto nunca. Ele bruxuleia, ele dança, ele não fica quieto. O fogo muda a si mesmo o tempo inteiro e a todo o resto ao mesmo tempo. O fogo aqui representa a mudança, a transformação. Eis a essência do universo. Meus caros, nada é. Tudo deixa de ser. Não existe o ser. O ser é um conceito linguístico que não encontramos na natureza. Nada é. Tudo está. E se está, deixa de estar o tempo inteiro. Uma reflexão simples. Vamos lá. O futuro existe? Não. O futuro ainda não existe. Se ainda não existe, ainda não é real. Se ainda não é real, ainda não é nada. Ele só existe na sua cabeça. A gente pode chamar isso de ansiedade, de esperança, mas o futuro ainda não é. Se ainda não é real, não existe, é só um conceito. E o passado? Existe? Não, o passado não existe mais. Já existiu, não existe mais. Deixou de ser. O passado já foi, se já foi, não é. Se não é, não existe. Se não existe, não é nada. Só existe na sua cabeça. Você pode chamar isso de memória, lembrança, nostalgia, saudosismo, o que você quiser. Mas é um conceito presente só na sua cabeça. No mundo, o passado não é mais. E o presente? O presente existe? Não. Me mostra o presente. Agora foi. E agora foi de novo. O presente não é. Ele deixa de ser o tempo inteiro. Escorre pelos seus dedos. Nada nunca é. A alma, a essência do universo, em seu sentido mais amplo, é a transformação, é a mutação, é o deixar constante de ser para vir a ser outra coisa. É o que em filosofia referimos-nos como o devir. O devir, o fluxo incessante, onde nada permanece. Tudo é efêmero, passageiro, mutável, fugidio, mortal. Tudo acaba. As pessoas gostam de dizer hoje em dia, calma, tudo vai acabar bem. Uma frase filosófica seria dizer, calma, tudo vai acabar. Por quê? Porque se é, já não será mais. Ponto. Isso é Heráclito. Se é, já não será mais. Tudo é fluxo, transformação, nada permanece o mesmo. Eu sou professor de filosofia há 1 década e meia. Faz 1 década e meia que eu explico Heráclito. Nunca expliquei da mesma maneira 2 vezes. Não dá, não dá. Por quê? Porque eu não sou o mesmo que eu era. Eu não sou o mesmo Fred que eu era ontem, eu não sou o mesmo Fred que eu era semana passada. Estou casado com minha esposa há 22 anos. Estamos juntos há 22 anos. Puxa vida, então vocês permanecem juntos e unidos igualzinho a anos atrás? Deu de jeito nenhum.
O que sinto pela minha esposa hoje não é o que eu sentia antes, o que minha esposa sente por mim hoje não é o que ela sentia antes. Por quê? Porque eu não sou mais o mesmo Fred e ela não é mais a mesma Simone. Fluxo, transformação, mudanças para melhor, para pior, para mais, para menos. Mas tudo é fluxo, não há permanência. Nenhuma. Nenhuma. As coisas parecem iguais. É uma ilusão do nosso cérebro e dos nossos 5 sentidos. Mas nada é igual. Você pode olhar para mim e dizer: amanhã vou me encontrar com Douglas, com Verônica, e nós vamos nos beijar pela primeira vez. E depois desse primeiro encontro e desse primeiro beijo, você olha para mim e diz: meu, foi animal, foi demais, o melhor beijo da minha vida. A gente combinou de amanhã se beijar de novo. Você pode fazer isso? Não pode. Porque amanhã Douglas, Verônica será outra pessoa, você será outra pessoa dando um outro beijo toda vez pela primeira vez. Cada instante na vida é constituído por um momento virginal da existência. Tudo o que você faz pela primeira vez. Porque essa pessoa que você é agora nunca existiu antes. Nunca. Parece a mesma, mas não é. Um novo você fazendo novas coisas o tempo inteiro. Todas as vezes que beijo minha esposa, eu a beijo pela primeira vez. Porque o Fred que beija hoje não é o mesmo Fred que beijou ontem. E a Simone que Fred está beijando ontem não é a Simone que Fred beijou ontem. É por isso que Heráclito tem a sua famosíssima frase: um homem não pode entrar 2 vezes em um mesmo rio. Quê? O que ele está querendo dizer com um homem não pode entrar 2 vezes em um mesmo rio? Porque tem um guardinha na margem do rio dizendo: não, você já foi, agora os pequenos. Que frase idiótica é essa? Note, imagine que você está perdido no meio do mato, tentando achar o caminho de casa. Você está ferido, suado, fedendo, desidratado, arranhado, cabelo emaranhado, temperatura corporal alta. E você se depara com um rio. Vem do sul, corre em direção ao norte. Você pensa: opa, água corrente, aparentemente limpa, uma fonte de hidratação. Vou mergulhar aqui, me lavar, me sentir melhor, me reidratar antes de continuar a minha caminhada tentando voltar para casa. Legal. Você entra no rio, se lava. E ao sair do rio, você percebe que você é uma pessoa transformada. Você agora está com a temperatura corporal mais baixa, você está reidratado, já não fede tanto, o cabelo já não está tão emaranhado, suas feridas estão limpas, já não ardem tanto. Você agora tem consciência da profundidade do rio, da força de sua correnteza, da temperatura da água, coisas que o seu eu anterior não fazia a menor ideia. Então, se você se pretender a entrar no rio de novo, você pode? Não. Porque essa pessoa que está pleiteando entrar no rio de novo não é mais a mesma que entrou pela primeira vez. Você pode entrar no rio, mas vai ser a primeira vez, de novo. Um novo você entrando em um novo rio. Porque o rio também não é mais o mesmo. As águas que te banharam no seu primeiro mergulho já estão seguindo o seu curso quilômetros a norte. Novas águas vindas da nascente. Uma nova água em um novo você o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eis a essência da natureza heraclitiana. Eis a arqué de tudo, representada alegoricamente pelo fogo. Tudo é transformação. O devir é a regra última da natureza. Você pode alegar para mim hoje, baseado em nossos dados científicos e monumentais evidências arquivadas, que o Big Bang seria a origem do universo. Muito bem. E o que gerou o Big Bang? A explosão de uma singularidade. Tá, então a singularidade teve que se transformar em uma explosão para que o Big Bang acontecesse. Então a transformação é a origem do Big Bang. Tá, e o que gerou a partícula que explodiu, se tornou o Big Bang? A transformação de outros elementos que geraram a singularidade. E assim sucessivamente. O universo é composto por transformações. Tudo muda, nada é. Bom, mas por quê? Por que as coisas não poderiam ser permanentes? Será que nada pode ser sólido, confiável?
imutável? Não, de jeito nenhum. Por uma simples razão. Segundo Heráclito, o nosso mundo ele é composto por opostos. Em cima e embaixo, quente e frio, gordo e magro, bonito e feio, etc, etc, etc. A natureza é composta por uma dialética entre opostos. Existe a noite, existe o dia. E eles vão se sucedendo o tempo inteiro. Noite se converte em dia, dia se converte em noite, morte se converte em vida, vida se converte em morte, saúde em doença, doença em saúde e por aí vai. Tudo sempre uma montanha russa de altos e baixos, oscilando entre cara e coroa numa dialética constante do universo. Se o universo é feito de opostos e estamos sempre caminhando, transitando entre opostos, esse fluxo, esse trânsito é a essência da realidade, a transformação, a mudança que a tudo acompanha e tudo rege. Ficou claro? Conseguiram entender esse cavalheiro? Não há o ser. O ser é uma ilusão. Uma ilusão justa, afinal de contas, o seu cérebro ele evoluiu em 190 mil anos de Homo sapiens sapiens para identificar padrões na natureza. É por isso que você olha para uma nuvem que tem um formato esquisito e fala, olha, parece um cachorro. Não, não tem cachorro voando. Aquilo é nuvem. Mas o seu cérebro faz livres associações. Seu cérebro é uma máquina especializada em pegar coisas parecidas e dizer que são iguais. É por isso que você se olha no espelho todo dia e se diz a mesma pessoa. Eu de novo. Não, não. É outro você. Aquele já era. O de ontem ficou no ontem. Não existe mais. Ora, se eu pego uma foto sua com 3 anos de idade, projeto aqui no quadro, você vai olhar para o quadro e dizer, caramba, professor, sou eu? Não, não é. Eu imagino que hoje você seja mais alto do que era, seu cabelo é mais comprido, espero que você ainda não esteja usando fraldas ou usando a mamadeira. Seus gostos mudaram, suas emoções mudaram, células suas morreram, foram substituídas por outras completamente diferentes, um outro você numa outra vida. Aquela foto já foi você, não é mais. Você é fluxo, você é transformação. Ou melhor, você não é. Você deixa de ser, como toda a realidade. Ai, professor, minha vida tá horrível, cara, tá tudo um caos, tá difícil. Calma, vai passar, vai mudar. Se está desse jeito, saiba, vai mudar. Razão pela qual é importante que você aprecie os momentos de paz, tranquilidade e felicidade que você tem na vida. Porque eles não vão durar também. Eles passam, eles mudam, eles se convertem em outra coisa. Constantemente, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Heráclito acreditava que essas mudanças, essas transformações, caracterizadas pela oscilação entre opostos o tempo inteiro, provinha de uma inteligência que regia toda a natureza. Não necessariamente um deus, uma figura antropomórfica, nada disso, nada disso. Uma inteligência, um logos imaterial que regeria todo o universo e conduziria constantemente todo o universo nessa oscilação em constante e perpétua mudança, onde tudo deixa de ser, inclusive o próprio universo. O próprio universo, que a gente diz que um dia não será mais. Ele vai entrar em entropia, ou seja lá o que for, e aquilo que hoje está, um dia não estará mais, porque é isso que a natureza faz. Ela promove mudanças, ela promove o devir, o fluxo. Então, palavrinhas-chave para vestibular quando a questão se tratar de Heráclito. Logos, a inteligência que rege as mudanças no universo. O fogo como símbolo para a mudança. Dialética, palavra muito importante. Dialética significa disputa entre opostos. De onde vem o nosso diálogo? O que é um diálogo? Você vem com uma ideia, eu venho com uma ideia oposta, ou uma ideia diferente.
e nós contrapomos nossos pontos de vista e trocamos figurinhas sobre ele. Você me ajudando a ver o mundo pelo seu ponto de vista, eu te ajudando a ver o mundo pelo meu ponto de vista, e assim nós construindo novos pontos de vista. Isso é diálogo. Dialética significa justamente a tensão existente entre os opostos. A cara e o coroa da moeda. Para uma moeda ser uma moeda, ela precisa ter a cara e precisa ter a coroa. Precisa existir a dialética entre eles para que a moeda exista. Uma moeda que só tem cara não tem valor. Uma moeda que só tem coroa não tem valor. A moeda tem que ter cara e coroa. O universo é a mesma coisa. Para o universo ser o que é, tudo tem o seu oposto. Tudo. O dia tem a noite, o bem tem o mal, o belo tem o feio, o alto tem o baixo. E note que eles são uma coisa só. O próprio Heráclito disse: o caminho para subir é o mesmo caminho para descer. Subir e descer é a mesma coisa, é o mesmo trajeto, num sentido contrário. Os opostos convivem no universo. E a tensão entre eles, o modo como em uma maré, a nossa vida ora se aproxima de um, ora se afasta, se aproximando do outro. Esse fluxo é a essência da mudança que caracteriza o universo. É isso que faz do universo que o universo é. Então, se você tiver esses conceitos bem desenvolvidos de logos por trás de uma dialética que promove a transformação do universo, muito dificilmente você vai ser pego de surpresa em alguma questão de vestibular sobre Heráclito. Recentemente, tanto Tales quanto Heráclito foram objeto do edital da UFPR, com questões especificamente referentes a esses aspectos de sua filosofia que acabamos aqui de frisar. Tudo bem? Uma curiosidade sobre Heráclito é o modo como ele morreu, porque, como eu disse, os gregos eram bons nisso. Heráclito um dia estava com febre, temperatura corporal muito alta, ardendo em febre, com calor mesmo. E ele foi até o físico, né? Que naquela época era o que havia para fazer as vezes de médico, né? Na Grécia. Imagine, 2.600 anos atrás, a medicina era incipiente e Hipócrates mal havia começado a divulgar suas ideias e tratados. Então, aquela quase medicina começando a nascer, Heráclito foi até esse doutor e disse: com licença, doutor, temperatura corporal muito alta, não estou me sentindo bem. Tem aí alguma maracutaia para me reestabelecer a saúde, para abaixar minha temperatura corporal? E o doutor prontamente: ora, não se preocupe, mestre Heráclito, nós temos a última palavra em medicina para lidar com altas temperaturas corporais. E o nome disso é merda. Muita merda. O tratamento é simples. Você enche uma banheira de merda, pega uma tina, enche ela de bosta fresca de animal, entra dentro, se emplastra bem, certo? Coloca, só tira aqui do olho, ó. O resto você emplastra bem, sabe o homem de ferro? Vire o homem de merda. Pronto. E as fezes, ela tem um potencial medicinal de extrair excesso de temperatura de um objeto para si. Dessa maneira, as fezes vão extrair esse excesso de temperatura corporal de você, reestabelecendo a sua saúde. Então é só ficar enfesado, né, em fezes, coberto de fezes, durante 3 dias. Leva a vida normal, vai para casa, dorme, come, só não toma banho, fica na merda. Que aí, daqui a 3 dias você tá bom, garantido. Heráclito, beleza, onde é que eu vou arrumar tanta merda? Fica tranquilo, tem aqui no meu consultório. Tá a tina cheia ali, sirva-se. Heráclito vai lá, entra, se emplastra inteiro e sai do consultório naquele estado que vocês podem imaginar. Chegando em casa, ele está abrindo a portinhola que dá para o seu quintal, onde ele criava seus adorados cães. Os cães, por um motivo óbvio, não reconhecem o cheiro do dono, avançam em cima dele e o matam a mordidas. Fim de Heráclito.
Triste fim. Uma morte de merda. Tudo bem até aqui? Todos claros? Tudo dentro dos conformes? No nosso próximo encontro, continuaremos com os nossos próximos pré-socráticos. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e até a próxima. Salve, meus caros! Vamos dar continuidade às nossas elucubrações filosóficas, hoje com a proposta de encerrar o período pré-socrático da filosofia. No nosso encontro anterior, nós vimos que Tales inaugura o pensamento racional no Ocidente, postulando que a arqué, a origem de tudo, é a água. Depois vimos Heráclito, que formulou basicamente a sua filosofia em torno de duas premissas, duas ideias centrais. Primeiro, a natureza não sabe fazer duas coisas iguais. Ineditismo da vida. A vida não se repete, nada é o mesmo, tudo é novo, cada instante é virginal, inédito. E segundo, nada é. Tudo deixa de ser. A natureza não faz duas coisas iguais e tudo constantemente deixa de ser. O fluxo para Heráclito. Muito bem. Hoje nós vamos inaugurar a nossa aula falando de Parmênides. Parmênides, também um autor pré-socrático, provavelmente o mais complexo deles, o de mais difícil compreensão intuitiva, porque o que ele fala vai muito na contramão do que nossos cinco sentidos e a nossa própria razão e senso comum costumam nos transmitir. Parmênides vai ser um autor que vai ser diametralmente oposto ao pensamento de Heráclito. Heráclito dizia: a natureza não sabe fazer duas coisas iguais e nada é, tudo deixa de ser. Para Parmênides é o oposto. Parmênides vai dizer: a natureza não sabe fazer duas coisas diferentes. Só existe uma única coisa, o ser. E todos nós somos esse ser. Eu, você, a câmera, seu celular, o universo, o sol, a cortina, tudo um só ser, uma só existência, eterna, imutável. Você diz, não, peraí, isso é chapado demais. Como assim? Não existem duas coisas diferentes? Não existe eu e você. Não, nós somos um. E o espaço entre nós também. Tudo o que existe, toda a realidade, uma única existência, um único ser. E a ideia de que existe alteridade, de que existe eu e existe o não eu, você que está me ouvindo, é uma ilusão dos nossos cinco sentidos. É um engano da nossa racionalidade material. Vamos analisar isso direito. Toda a obra de Parmênides foi construída na forma de 52 axiomas. O que é um axioma? Uma frase autoevidente. Por exemplo, se eu digo a vocês, ontem à noite jantei pizza, é verdade ou mentira? Não tem como saber. Eu posso estar falando tanto a verdade quanto uma mentira. Agora, se digo para você, 2 mais 2 é igual a 4, só de analisar a estrutura da frase, você pode inferir se ela é verdadeira ou falsa. Isso é um axioma. Uma frase autoevidente, em que só de observar os elementos que compõem a sua estrutura, você consegue discernir com clareza se está diante de uma verdade ou de uma falácia, de uma mentira. Então, toda a filosofia de Parmênides, construída na forma de 52 axiomas, 52 frases autoevidentes, que denotam uma lógica tão inegável, tão óbvia, que ao seguir o ritmo dessas frases, todas elas necessariamente verdadeiras, você tem que chegar à mesma conclusão que ele. Somos todos um só. Heráclito estava errado. Toda mudança e toda diversidade da natureza é uma ilusão. Só existe um único ser, o todo, o eterno e infinito. Muito bem. Não precisamos passar por todas as 52 frases para você chegar ao entendimento do que ele quis dizer. Nos basta as duas primeiras. Vamos analisar a estrutura das duas primeiras frases do seu arcabouço filosófico e chegar à conclusão que Parmênides chegou. Primeiro axioma.
Tudo o que é, é. Não é? Tudo o que é, porque se não fosse, não seria. E não sendo, não poderia vir a ser. Portanto, tem que ser. Se é, tem que ser. Então, tudo o que é, é. Antes que você resolva me xingar virtualmente, vamos à segunda frase. O segundo axioma diz: tudo aquilo que não é, não é. E aí você provavelmente ri ou está julgando assistir esse vídeo uma perda de tempo. Talvez seja, mas analisa um pouco mais detidamente. Se você acha tão óbvio, tão evidentemente ululante a constatação de que tudo que aquilo que é, é, e tudo aquilo que não é, não é, então você concorda com Parmênides, discorda de Heráclito, ora você, e afirma: não existe eu e você, só existe nós. O eu e você sendo uma só existência, o todo sendo uma só existência, imutável, infinita. Vou tentar explicar isso melhor por meio de um esquema aqui no quadro. Por favor, me acompanhe. Cavalheiros e damas, tudo aquilo que é, é. Tudo aquilo que não é, não é. Vamos considerar, por exemplo, um círculo. Um círculo é uma forma geométrica, sem ângulos, muito bem. Então, o círculo é. Obrigado, Parmênides. E o triângulo? É. Não pode ser. Pera, acompanhem comigo. Se o círculo é, o triângulo não pode ser. Caso contrário, você vai estar desmentindo os dois axiomas, tão obviamente evidentes que a gente viu. Pense comigo, se o círculo existe, o círculo é, e o triângulo, além do círculo, for também, então você está dizendo que círculo e triângulo existem, duas coisas diferentes. Só que pela lógica isso não pode se dar. Por quê? Porque se existe círculo e triângulo, você forçosamente está dizendo que o círculo é círculo, ao mesmo tempo em que ele não é triângulo. Então você está dizendo que o círculo é não sendo. E não pode ser. Porque tudo aquilo que é, é. E tudo aquilo que não é, não é. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O círculo não pode ser círculo e não ser triângulo ao mesmo tempo. Porque senão você está postulando que ele existe e não existe ao mesmo tempo. Sendo e não sendo numa só instância. Ficou claro o que ele quis dizer? Pela lógica, meus caros, toda a realidade é constituída por uma só existência. Um único ser. O infinito, eterno, imutável. Imutável. Por que imutável? Porque se algo é, ele não pode deixar de ser. Senão ele só está, ele não é. Para ser, ele tem que ser eterno. E para ser eterno, ele tem que ser imutável. Porque se ele deixa de ser o que é para virar outra coisa, ele não é, ele só está. Ficou claro? Então todos nós, uma única existência. Você pode dar risada, pode dizer, meu, tá, sabia que filosofia era essa coisa de maluco, não tô com onda para isso. Calma, calma. Antes de julgar um grande clássico do pensamento humano, um idiota, vamos analisar se os idiotas talvez não sejamos nós que não entendemos a profundidade do pensamento de um cara como esse. Eu não sei se vocês estão familiarizados com um astrofísico norte-americano, diretor do Planetário de Nova York, chamado Neil deGrasse Tyson. Ele é muito midiático, apresenta o programa Cosmos, até apareceu no filme do Homem de Aço, uma aparição fantástica, aliás. Segundo Neil deGrasse Tyson, em uma palestra que ele deu alguns anos atrás, e os dados astrofísicos que ele demonstra, talvez Parmênides esteja mais certo do que você pensa. Segundo Neil deGrasse, se nós analisarmos a porcentagem de átomos de carbono no nosso corpo e compararmos com a porcentagem de átomos de carbono que encontramos no universo, a porcentagem é rigorosamente a mesma.
Se analisarmos a quantidade de átomos de hidrogênio presentes no nosso corpo e a quantidade de átomos de hidrogênio presentes no universo, a proporção é a mesma. A quantidade de átomos de ferro na sua corrente sanguínea e a quantidade de ferro que encontramos no universo, rigorosamente a mesma. Os elementos químicos que nos compõem estão na mesma proporção presentes em todo o universo. Meu amigo, minha amiga, talvez em algum momento você tenha olhado para um céu estrelado e se maravilhado com aquela visão diante de você e dito, nossa, que inspirador, nossa, que animal, nossa coisa. Por que você está maravilhado? Porque você está sondando o desconhecido, o além, o céu? Não, não é nada disso. Você está maravilhado, você está maravilhada, porque você contempla um espelho. Você é feito de universo. Você não é nenhuma substância única, especial, diferente. Pelo contrário, você e o universo, a mesma substância, rigorosamente a mesma, na mesma proporção. Tudo que compõe você nada mais é do que o cadáver de um sol que explodiu há milhões de anos-luz daqui, viajou pela imensidão do cosmos e compõe agora a sua estrutura atômica. Você e o universo, a mesma estrutura e toda a existência, uma única existência. Todos nós sendo um só. E toda a diversidade e todas as mudanças, ilusões. Ilusões de uma formiga que é incapaz de perceber do que é feito o núcleo de um sol. Simplesmente não entra na nossa cabeça. Nosso cérebro estrutura a realidade de maneira que pensamos que existe eu e o outro e que as coisas mudam e se transformam constantemente, quando na verdade essa não é a natureza do universo, é só como ele parece ser para nós. De fato, o universo, sendo uma só coisa, e eu e você, um só ser, parte desse ser gigantesco que compõe toda a estrutura da realidade. Parmênides ficou razoavelmente compreensível? Qual é a vantagem? Ele raramente cai em algum lugar. Numa questão do Enem, em 2016, colocaram um trecho, um fragmento de um texto de Heráclito e um fragmento de uma fala de Parmênides. E ao comparar os dois, a questão pediu que você identificasse do que eles estão falando. A alternativa correta era: eles estão no campo da ontologia. Ontologia, em filosofia, é a área da filosofia que se preocupa com a questão do ser. O que é o ser? Eu posso dizer que eu sou ou posso meramente dizer que estou? Se algo é, ao mudar, esse algo deixa de ser? E se assim o ser existe de fato? Esse é o campo da ontologia. É aí que Heráclito e Parmênides divergem, quando Heráclito diz nada é, tudo deixa de ser. E Parmênides diz tudo é, nada deixa de ser. Estamos bem com esses cavalheiros até o presente momento? Porque o nosso próximo autor é instigante. Eu desafio você a propor que a ideia de Pitágoras esteja equivocada. Aliás, se você conseguir me dar uma argumentação que desminta o pensamento de Pitágoras, eu te levo na ReHap, sabe aquela loja que vende brinquedos em troca de órgãos humanos? Te dou um carrinho de compra, falo enche e pago. Pronto. Porque é de um brilhantismo evidente. O que Pitágoras vai propor? A essência, a origem, a arqué última do universo são os números, a matemática, a unidade numérica. Por uma simples questão, tudo no universo pode ser traduzido e compreendido de maneira matemática. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Já que nada no universo é infinito, tudo pode ser reduzido a números. Ponto. Quantas estrelas existem no universo? Podemos até não conseguir contar, mas é contabilizável.
Tudo são números, tudo, tudo. Tudo no mundo da matéria é numérico, porque a matéria se reduz a unidades de matéria e, portanto, podem ser calculadas. Você poderia inferir agora, não, peraí, meus pensamentos não podem ser reduzidos a cálculos numéricos. Não dê tanto crédito aos nossos pensamentos, meus caros. Se eu colocar um eletroencefalograma plugado na sua têmpora, eu posso medir a atividade elétrica do seu cérebro em watts. Nada mais simples. Porque nada mais é do que energia bioquímica, eletroquímica no teu cérebro. Suas sinapses são elétricas. Se são elétricas, se são energias, podem ser medidas em voltagem. A gente já faz isso. Minhas emoções não podem ser reduzidas a números. O amor não pode... francamente, quantos anos temos? 4. Emoções nada mais são do que elementos químicos presentes na sua corrente sanguínea, gerados inconscientemente pelo seu corpo como uma resposta a estímulos externos. Quando você diz que ama esse sentimento tão mágico e místico, isso nada mais é do que o seu corpo reagindo a um estímulo externo, fabricando e jorrando na sua corrente sanguínea adrenalina, dopamina, endorfinas, um tiquinho de neuropinefrina, se o amor te assustar um pouco. Elementos químicos. Você pode fabricar num laboratório, colocar numa seringa, injetar em alguém e ver nas pessoas o mesmo resultado. Se todas as nossas emoções são elementos químicos na nossa corrente sanguínea, tudo que precisaríamos é contar as moléculas que compõem esses elementos químicos e chegar a uma equação sobre amor, medo, ódio. Tudo é matematizável. Tudo se resume à matemática. Pitágoras dizia: se os deuses escreveram um livro chamado Universo, eles escreveram esse livro usando linguagem matemática. Ponto. Então, para ele, entender a matemática era entender a linguagem do universo. Eu entendo que alguns de vocês possam não gostar de matemática. É o meu caso. Eu sou um incapaz em termos de ciências exatas. Por isso fiz filosofia. Só para aprender com Pitágoras que não existe disciplina mais importante em todo o seu currículo do que a própria matemática. Nenhuma. Porque ao aprender matemática, você está aprendendo a linguagem com que o universo foi produzido. Tudo no universo explicável matematicamente. Os números são a chave para a compreensão do todo. Então, o que Pitágoras fazia? Ele abriu a sua escola, a escola pitagórica, onde aceitou diversos alunos, e dedicava sua existência, sua vida, seus encontros com os colegas e alunos, a tentar desvendar fórmulas matemáticas que nos permitissem uma compreensão da estrutura por trás do universo, de como pensariam os deuses. Essa era a ideia. Entender a matemática era mais do que entender o universo. Era entender os criadores da criatura, os criadores do universo. Era se aproximar da forma de pensar divina que estruturou o logos em que o universo está ordenado, organizado. Pitágoras, de fato, foi o primeiro pensador a cunhar o termo filosofia. A palavra não existia até Pitágoras. Autores como Tales, como Heráclito, jamais foram chamados de filósofos em vida. Eles eram meramente sábios. Sophos, em grego. Sophos, sábios. Foi com Pitágoras que a coisa mudou, porque certa vez, diz a lenda, Pitágoras estava ali com um graveto, riscando na areia o seu famoso teorema de Pitágoras, que na verdade não é dele, é de um aluno. Ele se apropriou da autoria. Canalha, estamos de olho. E ele estava ali demonstrando o teorema e os alunos ao redor, pô, nossa, isso é incrível, professor, que demais. O senhor é um Sophos, um sábio. E ele teria rido e dito, eu, Sophos, vocês estão malucos.
O sábio é aquele que sabe. Eu não sei de nada. Eu sou um philos. Philos, em grego, significa amor. Sophos, ou sofia, significa conhecimento, sabedoria. Filosofia, amor pela sabedoria. O que é o filósofo? O amante da sabedoria. Ou seja, o filósofo é aquele que amaria saber. Amaria saber. E por que amaria saber? Porque sabe que não sabe. Então corre atrás de saber. Não é isso que você faz? Quando você deseja muito, muito saber alguma coisa, você corre atrás, você pergunta, nem que seja para o Google. Você pergunta. Em busca da resposta que sabe que te falta. Então o filósofo é esse, aquele que reconhece a própria ignorância, eu não sei. Essa é a frase por excelência de um filósofo. Mas não me contento com não sei. Queria saber e, portanto, vou buscar saber a qualquer custo. E como faço para chegar a uma resposta que não tenho? Pergunto. O exercício vital, substancial, essencial da prática filosófica é o questionamento. O filósofo é aquele que pergunta, busca as perguntas certas a serem feitas, em nome das respostas que tanto deseja, porque sabe que não tem. Estamos bem? Está claro até aqui? Pitágoras, em sua escola pitagórica, é um exemplo clássico de um pensador que tem um pé na razão, racional, pura, técnica, mas tem o outro pé ainda preso no pensamento mítico, dogmático, divino. Ele realmente acreditava que o conhecimento filosófico servia para nos aproximar das divindades, nos aproximar do pensamento divino, dos deuses, dos criadores do universo. Isso faz com que a escola pitagórica fosse um lugar meio esquisito, tá bem? Porque era comum comentarem nos corredores da escola pitagórica que esse filósofo seria, de fato, tão bonito, mas tão bonito, esteticamente tão belo, que uma das coxas dele seria feita de ouro, coisa de grego. As regras da escola pitagórica são esquisitas. Se você observar, toda instituição de ensino tem uma espécie de manual do aluno, um código de condutas, um código de regras que deve ser seguido à risca caso você queira permanecer na instituição. Violar esse código de regras implicaria necessariamente ser expulso da instituição. Acabou. As condições de sua permanência estão atreladas à obediência a essas regras. Na escola pitagórica não era diferente. Pitágoras tinha uma lista muito específica de modos de comportamento que deveriam ser observados e cumpridos caso você pleiteasse a permanência naquele espaço acadêmico. Mas as regras demonstram o caráter dogmático, que era o pano de fundo do pensamento racional, matemático, exato, pitagórico. Regras como, por exemplo, é proibido tocar em um galo branco. É proibido pegar aquilo que caiu. Como é que faz? É proibido alisar as dobras deixadas pelo corpo no lençol ao levantar da cama. É proibido comer um pão inteiro. Só que a regra seguinte é proibido partir o pão. Então você percebe que comer pão lá era complicado. Ou frango, já que você não pode encostar nele. Ou qualquer coisa que tenha caído no chão, porque de lá você não pode tirá-la. Então, essas regras denotam o caráter intrinsecamente mítico, que apesar da racionalidade toda, o pensamento pitagórico ainda estava preso a. Um homem que transitava entre os dois mundos, entre o mítico e o racional, o dogma e o logos. Muito bem? Buscando usar logos para se aproximar do dogma, para se aproximar do mítico. Tudo bem?
Pitágoras vivia na ilha de Samos, na Grécia. E, com o passar do tempo, os habitantes de Samos começaram a achar muito esquisito aquela escola ali, aquela panelinha aristocrática, cheia de gente esquisita que não arruma a cama, que não pega o que cai no chão, é tudo emporcalhado. Os galos reinam supremo de maneira tirânica, intocados e incontestes pelos homens, e os pães jamais são servidos ou comidos de maneira nenhuma porque não podiam. E acharam que tudo aquilo ali era uma seita esquisita, que de repente poderia estar violando as próprias crenças do povo grego. E então, um dia, assustados com aquela esquisitice toda dentro daquela escola, pegaram em tochas, forcados, foices, invadiram a escola pitagórica e mataram todo mundo. Fim da história. Ou não, Pitágoras conseguiu fugir, mas alcançaram ele na estrada e fim. Tudo bem? Até aqui estamos entendidos? Uma pequena pausa e voltamos para terminar o período pré-socrático. Obrigado. Muito bem. A bola da vez é Empédocles. Empédocles é conhecido como um filósofo pluralista. Por que pluralista? Porque ele vai ser um dos filósofos que vai afirmar que a origem, a arqué do universo, não é uma única coisa. São várias. É plural. Porque, afinal de contas, olha ao seu redor. Não parece haver mesmo nada igual a nada. Eu não sou igual a você, uma cadeira não é igual a outra. Muitas coisas podem até ser tão parecidas que, para os nossos 5 sentidos limitados, elas pareçam ser iguais. Mas nada é igual. 2 folhas de Xerox do mesmo arquivo não são estruturalmente as mesmas. Se você conseguisse analisar átomo por átomo da tinta que é impregnada no papel, você veria que a quantidade de átomos é radicalmente diferente. Ou seja, só parece igual para a gente porque nossos sentidos são absurdamente toscos. A igualdade, de fato, não parece ser observável no mundo natural. Isso é estranho. Porque se todos nós derivássemos de uma única origem, a água, o fogo, o infinito, o número, haveria de se supor que de vez em quando, aqui e ali, algo de igual surgisse no universo. Afinal de contas, viemos do mesmo lugar. O que Empédocles vai dizer? O fato de não constatarmos a existência de nada igual no universo nos revela uma pista importante sobre a arqué. A arqué é múltipla. Várias coisas misturadas em diferentes quantidades, em diferentes circunstâncias, de diferentes maneiras, gerando todas as diferentes coisas que encontramos no universo, sem nenhum traço de igualdade. Por quê? Porque nossas origens são múltiplas e não uma só, tornando assim a igualdade algo impossível. Nossas origens são diversas. E no caso de Empédocles, ele vai ser o primeiro a categorizar os 4 elementos naturais como sendo a arqué do universo. A origem de tudo é terra, fogo, água e ar. Parece fazer sentido. Tudo que você observa no universo, todo o mundo da matéria, possui em alguma quantidade os 4 elementos. Observa o seu corpo, por exemplo. 75% dele composto de água. Check. Temperatura do seu corpo de aproximadamente 36 graus e meio. Fogo. Sais minerais, ferro na sua corrente sanguínea. Terra. Oxigênio. Aquilo que te permite viver. A oxigenação de cada uma das suas células. Ar. Tudo no universo composto por diferentes quantidades, diferentes propriedades, diferentes combinações de 4 estruturas diferentes: terra, fogo, água e ar. Ele, de fato, ao postular isso, se sentiu incrível. Incrível. Um caso extremo de arrogância no mundo filosófico. Porque ele se convenceu, de fato, de que entendeu a estrutura do universo. Tudo é terra, fogo, água e ar. E isso explica a essência mutável e irrepetível que Heráclito havia postulado quando disse que não existem 2 coisas iguais e quando afirmou que nada no universo se repete. É isso.
Origens múltiplas, identificadas, catalogadas, observáveis ao nosso redor e inclusive em mim. Ele achou que tinha o argumento definitivo para encerrar o problema da arqué. Tudo são os 4 elementos em diferentes composições. Entendi o universo, mas nenhum ser humano é capaz de entender o universo. Só os deuses podem entender o universo. No entanto, aqui estou eu, tendo entendido o universo. Eu sou Deus. Essa é a conclusão de Empédocles. Nada humilde. Eu sou um Deus. É simples assim, só pode ser. Entendi tudo. Então foi até os seus conterrâneos e disse, galera, tem uma coisa para contar para vocês, é incrível. Os caras já, não, estamos ligados, o lance lá dos 5 elementos. Ele, 4, é isso, 4. Não foi boa aquela, mas beleza. Já estamos sabendo. Ele disse, não, é outra coisa que eu descobri, além do lance dos 4 elementos. Eu sou Deus. Os caras, então, né, meu, nem é. Fala com a sua esposa ali, ela tá ligada, você não é Deus, né? Ele, não, eu sou, falando sério, eu andei pensando muito sobre isso e é certeza, eu sou Deus. Os caras, meu, tá bom, então você é Deus. Valeu, Deus, te adoramos. E ele vendo que não estava sendo levado a sério, pegou um grupo de colegas, de amigos, pessoas de sua confiança, e propôs a eles uma viagem, uma peregrinação, até o vulcão Etna, que na época estava ativo. Ele subiu até a cratera do vulcão e na borda da cratera, olhando para dentro do vulcão ativo, olhou para os seus amigos e postulou, vou pular. E a galera, não faz isso. Ele, não, gente, vocês não têm noção. Eu sou Deus. Eu vou pular e vai dar certo. Já eu tô de volta. Espera 2 dias no máximo, né? Porque depois que eu pular, eu certamente vou parar no Monte Olimpo. E aí, vou dar um high five em Zeus, trocar uma ideia, dar uma piscada de olhos para Afrodite, dizer que tem um novo Deus no panteão, tomar um vinho com os caras, depois eu volto, vida que segue, tá tudo certo. E pulou. Ele ainda não voltou. Estamos esperando, estamos no aguardo. Eu tenho confiança de que Empédocles volta. Vou fundar em Pomerode Fundos, minha cidade onde resido orgulhosamente, a Igreja dos Adoradores de Empédocles. E estaremos servindo pizza esperando seu retorno. Nosso próximo autor, vocês podem notar que é uma constante na experiência filosófica grega, mortes um tanto quanto inusitadas, né? Eles eram especialistas nisso. Temos agora um cavalheiro chamado Demócrito. E Demócrito é uma peça-chave, crucial na história do pensamento pré-socrático. Porque Demócrito vai ser o primeiro a postular que não existem deuses. Primeiro filósofo de pensamento ateu da história. Não existem deuses. Que história é essa de deuses? O que existe é matéria. Matéria. Nada além. A realidade é material. E tudo aquilo que atribuímos ao metafísico, ao sobrenatural, nada mais é do que conceitos na nossa cabeça. Não existe nada além da natureza. E a natureza não passa de matéria. Então, entender a origem do universo é entender a origem da matéria. Porque o universo é material. E qual seria a origem da matéria? Não sei, pegue seu irmão mais novo, por exemplo, e corte-o ao meio. Eu sei que você já pensou em fazer isso. Experimente, essa é a hora. Uma experiência acadêmica interessante, serve de explicação para sua mãe. Corte-o ao meio. Aí você pega essa metade e corta ao meio. Aí você pega esse 1/4 e divide ao meio. Esse 1/8, corta, 1/16, corta, 1/32, corta, e vai cortando, e vai picando, vai fazer uma sujeira danada. Mas vai ser elucidativo. Segundo Demócrito, necessariamente, ao partir indefinidamente algo material, você vai chegar numa partícula original, naquilo que seria
a parte indivisível que compõe toda a matéria. O bloco básico, a unidade primeira de toda a estrutura material. Aquilo que ele vai batizar de átomo, é claro, porque ele era grego. Tomos, em grego, significa divisível, dividir. Tomos, por isso uma obra literária é dividida em tomos, certo? E em grego, quando você coloca o prefixo a antes de qualquer palavra, ele se torna a negação do termo posterior. Portanto, se tomos é dividir, divisível, atomos significa indivisível. Existe uma origem para a matéria. Um bloco, uma unidade elementar que compõe toda a matéria e que não pode ser dividida sem deixar de ser matéria, sem virar nada, sem virar o que sabemos hoje, energia, explosão nuclear, explosão atômica. Você não pode dividir um átomo e achar que coisa boa vai sair disso. Ou pelo menos é o que acreditamos até o momento. Então, para você entender o mundo pelo ponto de vista de Demócrito, seria interessante a metáfora com as peças de Lego, aquele brinquedo infantil. Imagine toda a realidade, todo o universo feito de Lego. Você poderia desmontar o Sol no meio, em 1/4, em 1/8, em 1/16. Mas, seguindo adiante na sua divisão, em algum momento, necessariamente, forçosamente, você chegaria a um bloco elementar, original, que você não poderia dividir sem fazer com que ele deixe de ser o que é. Você consegue quebrar no meio uma peça de Lego? Tá, até dá, né? Com uma ferramenta, com uma marreta jogando no fogo, você derrete aquilo. Mas aí você percebe que, desfazendo a peça de Lego, ela não vira meia peça de Lego, ela deixa de ser Lego. Você pode até dividir o átomo, mas ele deixa de ser matéria. É o último bloco da matéria, o átomo. Então ele realmente acreditava e afirmava que o universo inteiro era composto por duas coisas, espaço vazio e átomos, em movimento e choque constante. Como se fossem diferentes peças de Lego, ele acreditava que cada átomo era diferente um do outro. E essas diferentes peças de Lego iam se combinando de maneiras diferentes, formando toda a multiplicidade de coisas diferentes que possuímos ao nosso redor no universo. Entendido, Demócrito? Tudo bem? Curiosamente, em determinado ponto da sua vida, ele cansou de viver. Falou, bom, já vivi demais, certo? Meu professor Leucipo, também um atomista, me ensinou tudo que eu sei. Não preciso de mais nada, estou satisfeito com o que realizei na minha existência. Deu de viver, né? Então ele simplesmente parou de comer. Parou, não faço mais isso não. Esse negócio de comer... Não. Hora do almoço, não, obrigado, não almoço mais não, parei. E morreu de fome autoimposta. Que morte horrível, né? Acho que pular no vulcão faz mais sentido. Por isso que eu espero Empédocles e não Demócrito. Tudo bem até aqui? Cavaleiros e damas, Demócrito não é o último pré-socrático. Aliás, eles vieram de baseada. Foram 2 séculos e meio de pensamento pré-socrático. Ou... um toque importante, como alguns vestibulares gostam de se referir a eles, filósofos naturalistas, porque dedicaram toda a sua reflexão filosófica a entender a natureza, certo? Então os filósofos pré-socráticos, também conhecidos como filósofos naturalistas, não se resumem a esses que a gente viu. Vão haver outros como Anaxímenes, Anaximandro, Zenão e demais pensadores, cada um postulando uma diferente arqué, uma diferente origem para tudo. Nos detivemos nos autores selecionados para vocês, porque são os únicos que caem em vestibular. A proposta desse curso não é de ser um curso de filosofia, e sim um curso de pré-vestibular. Então, supus que fosse academicamente vantajoso e proveitoso excluir aquilo que não cai historicamente em nenhum vestibular, para que a gente pudesse manter o nosso foco e nossa atenção naquilo que pode ser de fato, efetivamente, solicitado a vocês. Tudo bem? Por essa razão, vamos deixá-los no rodapé das nossas elucubrações e vamos aqui encerrar esse nosso encontro
com o último e muito característico tipo de filósofo que precedeu Sócrates, pré-socrático. Estou me referindo aqui aos sofistas. Os sofistas, aqui representados pela figura de Protágoras, pelo único motivo de que é meu favorito, então, né, critério nenhum. Mas os sofistas, pessoas como Meleto, Licon, Górgias, o próprio Protágoras e muitos outros, vão ser um tipo muito específico de filósofos, muito diferente de todos os pré-socráticos que analisamos até agora. Por quê? Porque até agora a filosofia, por séculos, se preocupou em entender a arqué. De onde veio tudo? De onde viemos? Qual que é a origem do universo? Qual que é a verdade por trás da origem de tudo? Muito bem. Os sofistas não vão dar a mínima para esse problema. A mínima. Nenhum deles. É isso que eles têm em comum. É isso que os coloca na mesma categoria. Os sofistas. Eles não vão dar a mínima para a verdade sobre a origem de nada. Aliás, eles não vão dar a mínima para a verdade nenhuma. Porque o que eles têm em comum é que toda verdade é relativa. E, portanto, não existem verdades. Só existem opiniões. Olha esse pensamento. Não existe verdade. O que é a verdade? Eterna, perfeita, absoluta, universal, válida para todos, em qualquer época, em qualquer lugar. Isso não existe. Aquilo que chamamos de verdade nada mais é do que uma opinião com a qual a maioria concorda. Se eu pergunto a você que está me assistindo, você diria que é verdade que Chris Evans, ator que interpretou Capitão América na Marvel, no universo cinematográfico da Marvel, Chris Evans é um homem mais bonito do que eu? Você diria que isso é verdade? Bom, eu suponho que sim. Minha esposa diria que é verdade. Mas não há verdade sobre a beleza. O que é a beleza? Me diga. Que atributo algo tem que ter para que você o considere belo? Se você não sabe o que é a beleza, você não tem como saber se algo é mais belo ou não. Não há verdade por trás disso. Há opinião. Você tem a opinião de que Chris Evans é mais bonito que eu. Na verdade, o planeta Terra compartilha da sua opinião. A questão é isso que chamamos de verdade. Uma opinião compartilhada pela maioria ou por todos, só. Mas continua sendo uma opinião, que é elevada ao caráter de verdade meramente porque é compartilhada por uma maioria ou por uma unanimidade. Só isso. Tudo é opinião. Protágoras teria escrito: o homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente afirma ser verdade ou não é a partir do nosso ponto de vista. Você não sabe como é o universo, você está limitado a só perceber o que o universo parece ser para você. Esse é o limite do conhecimento humano. Porque nossos 5 sentidos não captam as coisas como elas são. Elas captam informações sensoriais das coisas, sensações, impressões do mundo. E se não passam de impressões, são só o que o mundo parece ser aos nossos olhos, e não o que de fato ele é. Nós não podemos chegar no que o mundo é. Estamos limitados às nossas opiniões. E, portanto, não podemos ter verdades. Só conceitos, achismos. Essa era a defesa filosófica dos sofistas. Ora, se uma verdade nada mais é do que uma opinião compartilhada pela maioria, se eu conseguir fazer com que a maioria concorde com a minha opinião, eu me torno o dono da verdade. Esse vai ser o grande objetivo dos sofistas. Eles vão se especializar em uma arte muito específica chamada retórica. Retórica. O que é a retórica? É a arte do chaveco, da oratória, do discurso, do bem falar, do convencer, do persuadir. Sabe quando você está numa balada e aquela pessoa aborda você e logo de cara você olha para a pessoa e pensa: nossa, pessoa esquisita, velho.
Eu ia precisar de muita cerveja para ter algum envolvimento romântico com isso. Mas é aquela pessoa que começa a falar com você e começa a trocar ideia e você vai mudando sua opinião sobre ela e de repente vai julgando ela interessante e, nossa, eu ainda estou sóbrio e realmente estou julgando isso interessante. E quando você percebe, vocês estão se beijando. O que aconteceu? Retórica. A arte do chaveco. A arte de converter a sua opinião na opinião dela. Sabe quando você vai numa loja com a intenção de comprar um tênis e acaba saindo da loja com 6 camisetas, um cinto, uma mochila de viagem e 2 pares de tênis? O que o vendedor fez? Retórica. A arte de bem falar, de transmutar o seu ponto de vista no ponto de vista dele. Quando um político sabidamente corrupto, no palanque, fazendo seu discurso para pleitear sucesso nas eleições, sabem, todo mundo ali sabe que o cara não vale nada, que já teve metido em tudo que é esquema e caixa 2 e tal, mas com lábia ele consegue convencer você de que o opositor dele é uma escolha ainda pior. Votar nele seria votar no menor dos males. E você vai lá e vota. Retórica. Os sofistas eram especialistas na arte da retórica. Gente que venderia gelo para esquimó. Assim, especialistas. E vocês sabem, imagino, ao longo dos seus estudos de história, que Atenas, na Grécia, foi a nossa primeira experiência democrática na história do Ocidente. Ou seja, os atenienses se encontravam na Ágora, o prédio, o imóvel reservado para os debates públicos, e todos os cidadãos livres atenienses se encontravam ali e debatiam. Era uma grande Câmara dos Deputados, com todos os xingamentos que a de hoje ainda tem, né? A mesma coisa, aquela feira livre, onde todo mundo ficava ali gritando e buscando a primazia do maior discurso, do melhor discurso. Não, precisamos pavimentar a rua tal, não, o mais importante é a questão sanitária no bairro não sei onde, e cala a boca, animal, e não sei o quê, o senhor é um canalha, e blá, 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 blá. Nesse espaço, os sofistas, com uma retórica impecável, eles dominavam o espaço público ateniense. E se tornaram políticos por excelência. Mais que isso, se tornaram professores de retórica, ensinando filhos de famílias ricas, abastadas, que pleiteavam se tornar membros da Ágora, participantes dos discursos políticos, e que para poder ter sucesso nessa empreitada precisavam dominar também a arte da retórica. Então os sofistas vão ser filósofos que vão ganhar muita grana, muita, ou no campo da política, ou como professores, ensinando quem queria adentrar no campo da política a arte da retórica. E dessa maneira, sei lá, acho que foram os primeiros professores e únicos a enriquecer na história do Ocidente. Ficou claro o pensamento dos sofistas? Estamos todos bem? Então, vou deixá-los em paz. E muito em breve daremos continuidade às nossas elucubrações filosóficas, falando então de Sócrates. Aguardem. Um grande abraço, meus amigos, e até breve.